Olá pessoal, meu nome é Leandro Citadin e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Resenha Lúcida. Voltando então, meus queridos primatas, sim, você que está do outro lado da câmera aí, saiba que você é um grande macaco, um macaco nu, sem pelo. Quer dizer, depende, né? Tem alguns aí que tem essa característica bem avantajada. Então, gente, sem mais delongas, hoje a gente vai falar do livro Macacos, do autor Drauzio Varela. Isso mesmo, Drauzio Varela. Aquele médico famoso. Antes de entrar no livro propriamente dito, né, eu preciso falar do autor, né, que para mim, até então, era aquele médico famoso que tinha um quadro no Fantástico, me recordo de quando eu assistia Fantástico, no qual ele falava da medicina, prevenções de doenças de uma maneira geral. A hanseníase é causada por uma bactéria que age nos nervos. Como eu recentemente ando lendo alguns livros relacionados à primatologia, que é o que? É a ciência que estuda os primatas. E acabou que eu me deparei com esse livro curtinho, de 80 e poucas páginas, intitulado Macacos, do Drauzio Varela. Então, né, eu fiquei bastante surpreso. Eu sabia que o Drauzio Varela já tinha escrito livros, mas acho que é mais na área da medicina. E sei que ele tem um livro também sobre o processo lá do Carandiru. Inclusive foi através do processo da prisão lá, né, que o Drauzio ganhou bastante representatividade e visibilidade na televisão, enfim, nas mídias, né. Mas hoje aqui a gente vai falar sobre os macacos. Antes de entrar no livro, então, vou trazer aqui uma pequena ficha do Dr. Drauzio, que eu tive que pesquisar. Então, o Drauzio, ele é um médico oncologista, escritor e divulgador científico brasileiro. Ele é conhecido pelo seu trabalho na popularização da medicina e da saúde pública. Ok, até aí era isso que eu sabia do Drauzio, né? Ele nasceu em 1943 em São Paulo, então ele deve ter aí por volta de 82 anos, né? E ele se formou em medicina pela USP. De fato, ele ficou muito conhecido por conta do livro Estação Carandiru, que foi publicado em 99. E a partir daí ele começou a ficar mais famoso na televisão e tudo mais, né? Nesse livro aqui, agora falando do livro em si, o Drauzio, ele traz uma análise, digamos assim, ele faz ali uma pequena e rápida análise dos 4 grandes primatas, que são os gorilas, os orangotangos, chimpanzés e bonobos. São aí as 4 grandes espécies que são muito parecidas com nós, seres humanos. Inclusive até em código genético, se eu não me engano, com os bonobos e chimpanzés a gente tem 98,7% de similaridade genética. Então é isso. A única coisa que nos diferencia de fato dos macacos é 1,3% ou 1,7% de código genético. Então você que está aí, que se acha muito intelectual, inteligente e racional, saiba que você é um macaco melhorado, um macaco digievoluído, tá bom? Nossa, digievoluído foi para quebrar. Esse livro aqui é para quem? É para quem gosta de biologia, para quem gosta de estudar antropologia, comportamento humano, principalmente. Quem gosta de estudar a sociedade, eu acho interessante ler esse livro. Como dizia Desmond Morris, o autor do Macaco Nu, para a gente entender bem o homem, o ser humano, no caso, precisamos estudar os animais, porque a nossa essência, como ser vivo, a nossa essência como espécie, ela vem do mundo animal. Hoje é que a gente tem, digamos assim, estamos ostentando as capacidades mais intelectuais e, enfim, de uma maneira geral, mais racionais, porém, muito se assimila ainda ao mundo animal. Inclusive esse livro fala disso. O Drauzio, ele traz ali um panorama bem geral, ele não é muito técnico, até porque ele não é um primatólogo ou um antropólogo, ele traz um aspecto bem geral dessas 4 espécies e a gente consegue entender as similaridades entre o ser humano e os 4 grandes primatas, em termos de organização de grupo, hierarquização, o processo afetivo sexual, a briga e a guerra pelo poder, e inclusive até algumas facetas mais engraçadas e bem-humoradas que tem dentro desses grupos de primatas, né? Então, esse livro é para quem gosta de estudar comportamento humano e social. O que eu achei bem interessante, que gerou bastante reflexão para mim, é que hoje, com as redes sociais, aí, a gente consegue acompanhar como que o mundo funciona de uma maneira geral, né? Tanto nos países mais longe quanto os mais perto. A gente consegue entender como é que está o processo da geopolítica, como que está
a convivência das pessoas em determinados países diferentes. E a gente, principalmente no mundo político, consegue entender que muito se tem de comportamento primata dentro desses meios de liderança, principalmente. Então, quando você lê esse livro pequeno de 80 páginas e começa a ler só sobre macaco, o tempo todo você está lendo sobre macaco, no fim você fica pensando, não, mas peraí, eu estou lendo sobre macaco ou estou lendo sobre o ser humano? Né? Isso que eu acho muito interessante desse livro, a gente consegue traçar esses paralelos entre essas duas realidades, que são bem tangenciadas, né? São muito parecidas. Então, hoje a gente olha aí para as grandes potências, a gente vê que tem muito esse processo da liderança pelo belicismo, que seria o quê? Pela agressividade, pelo poder de exército, né? O poder de territorialismo. Então, a gente começa a entender que essa nossa manifestação, ela ainda é muito mais animal do que racional. Já tivemos grandes pensadores, grandes ativistas, que lideraram pelo exemplo do pacifismo. Então, é de a gente se pensar qual é o modelo ideal de liderança, de comportamento humano. Seria esse embasado no exemplarismo pacífico? Vamos dar um exemplo aqui do Mahatma Gandhi, o cara que arrastou multidões e, inclusive, cessou alguns conflitos interessantes, né, onde ele vivia na Índia e tudo mais, através do jejum, ou através daquela, digamos assim, aquele protesto silencioso dele, né? Mas enfim, não vamos entrar nesse processo agora de discussão, de diplomacia, paz e tudo mais, mas só para a gente entender que às vezes nos autodenominamos como seres racionais e muito mais evoluídos, mas na prática, se você for olhar o modus operandi da sociedade hoje, ela é muito mais animal do que racional. Ok, a gente mandou um homem à Lua, a gente tem estações espaciais, nós temos grandes desenvolvimentos tecnológicos, desenvolvemos muito bem a medicina, curamos várias doenças, isso é demais, ok? Mas no campo da convivialidade, no campo da diplomacia, no campo da pacificação planetária, a gente está muito mais parecida com os nossos queridos amigos e primos símios. E a gente compartilha 98, alguma coisa de similaridade genética. Então, acho muito interessante, assim, faça um convite para quem não leu ainda, lê esse livro, é um livro que você lê em 2 dias, sei lá, 80 páginas. Não sei qual é o ritmo do leitor, mas enfim, é um livro rápido e convido a fazer essa leitura e ver se você vai ter esse mesmo nível, ou essas mesmas reflexões que eu tive. Depois comenta aqui embaixo. Para quem já leu, também convido a comentar aqui embaixo para ver quais são as suas interpretações sobre esse livro. E também, já que você vai comentar aqui embaixo, já curte o vídeo, se inscreve para receber mais conteúdos do canal e também dessa forma o algoritmo vai entender que esse vídeo é um vídeo que agrega para a vida das pessoas e ele vai mandar para outras pessoas também. Então, gente, hoje é isso, tá? Muito obrigado aí pela sua atenção e nos vemos nos próximos capítulos.